Este é o livro de Victor Matos, com o título Medicina Quântica. E eu vou ler agora a página 224, onde ele menciona o título do capítulo Doenças Mentais e Afloramento de Arquétipos. Todos nós temos um consciente, um inconsciente, ou como querem alguns, uma consciência e uma inconsciência a ela relativa. Ambas trabalham juntas, interligadas, com a predominância eventual hora de uma, hora de outra. Entre uma e outra existe uma barreira bioquímica decorrente da interação biofísica de 4 elementos essenciais: cobre, cromo, cobalto e selênio, formada por substâncias neurotransmissoras, hormonais e enzimáticas que a todo momento impedem a mistura de conteúdos de uma nos da outra. Quando esta mistura se dá, por alguma razão conhecida ou desconhecida, manifesta-se algum tipo de estado alucinatório, por vezes chamado de estado alterado de consciência. Em outras palavras, alguma forma de loucura. Para vivermos em paz e com sanidade mental, lembre-se de que a mente é corpórea, segundo o ponto de vista da medicina quântica, e abrange o organismo como um todo. Assim, a mente não diz respeito apenas aos atributos psicológicos, mas também aos fisiológicos. Como dizia antes, para que haja um estado de saúde mental aceitável, é absolutamente necessária a separação nítida e clara entre as informações recebidas pela consciência através dos sentidos e nela mantidos por um período variável segundo a necessidade, e aquelas guardadas como acervo vivencial, cultural, na inconsciência, de onde só saem quando são evocadas. A barreira que separa essas duas instâncias, consciência e inconsciência, é, em termos de bioquímica, uma complexa combinação de substâncias endoproduzidas por células especiais a partir de 4 coenzimas metálicas, que, sob a forma de cátions, estão em biodisponibilidade nas células. O estudo da atuação detalhística dessas substâncias exige uma análise em termos de bioquímica quântica, envolvendo fórmulas estruturais, combinações químicas de substâncias, oxidação, moléculas, absorção, metabolização, etc. Do ponto de vista da biofísica quântica, o mecanismo de ação das substâncias referidas exigem uma abordagem em termos de biodisponibilidade mineral, frequências de oscilação, interação de minerais, ânions, cátions, átomos, elétrons, partículas atômicas, etc. Tudo isso para tentar compreender como as informações registradas sobre a forma de engramas podem ser separadas umas das outras, se tornando umas conscientes e outras inconscientes. O que me refiro como barreira separadora das funções consciente e inconsciente diz respeito às combinações de 4 elementos minerais, cujos módulos arquiteturais de suas moléculas assumem formas especiais que só permitem a sua mobilização quando se encaixam umas nas outras, à maneira de chave e fechadura. Ora, isso não se constitui novidade, pois de há muito se sabe que certas substâncias funcionam assim, em nível bioquímico. O que não se sabia, ou pelo menos não despertava atenção, era o fato de que também em nível atômico as coisas se passavam da mesma forma, ou seja, que as formas arquiteturais assumidas pelas moléculas dos cristais dos minerais, responsáveis pela formação da barreira, obedeciam a este mesmo mecanismo tipo chave-fechadura, exercendo uma função tão importante como a de selecionar informações e instruções. Os minerais que compõem a barreira, CCCS, são cobre, cromo, cobalto e selênio, que intercombinados produzem 16 diferentes substâncias que têm o domínio sobre o mecanismo modulador da barreira,
abrindo-a para determinadas informações e fechando-a para outras. As informações que se constituem em arquétipos podem então circular entre a inconsciência e a consciência, até que em determinado instante fecha-se a passagem. Na verdade, as informações originais não circulam, e sim cópias. A informação que veio até a consciência e aí ficou sob a forma de uma cópia é destruída após o seu uso por substâncias produzidas para este fim. Dentre elas, a serotonina desempenha papel de relevo, apagando restos de informações inúteis. Até aí tudo parece fácil de compreender. Falta, contudo, esclarecer alguns pontos importantes. Primeiro, a mobilização da barreira é feita por evocação de recursos da memória a partir de algumas lembranças ou imagens, às vezes sem nitidez de detalhes, mas com nitidez de sensações emocionais. A presença dessas lembranças ou sensações reproduzem algumas das substâncias compostas pelos metais CCCS, a forma arquitetural de suas moléculas, o que abre a barreira e ressuscita o arquétipo que contém os detalhes da informação evocada. O processo é todo ele movido pelo pensamento, que resulta na movimentação de moléculas de cristais, CCCS. É, portanto, psicocinético. Lembrando que CCCS são esses 4 minerais. Segundo, as informações verbais e não verbais evocadas do inconsciente não são usadas no original, que volta ao inconsciente, deixando uma cópia no consciente. É esta cópia que é usada para fazer lembrar ao indivíduo os detalhes do que ele evocou. Fazendo uma cópia da informação, o indivíduo não corre o risco de perder a informação original. As informações originais são, portanto, definitivas e indeléveis. É interessante notar que logo em seguida à sua utilização, esta cópia é destruída por substâncias complexas, ao passo que a original é reprimida para o inconsciente, lá permanecendo até que ela seja novamente ressuscitada por evocação. Reprimir a informação original para o inconsciente significa fechar os canais de passagem da barreira físico-química, mudando o formato de seus receptores, o que impede, como já foi dito, o encaixe das informações. No entanto, é absolutamente necessário que nada reste da informação no consciente, cópia, agora reprimida no inconsciente. Isto porque os fragmentos mal eliminados pelas enzimas e neurohormônios podem perturbar, e na maioria das vezes perturbam, a atividade normal da consciência, que se vê às voltas com pedaços soltos de informação aparentemente sem nexo. Como nada pode permanecer sem nexo na consciência, ela tentará reunir os pedaços, compondo uma nova informação derivada da original. Tentará ainda anexá-los a outras informações presentes no momento ou ainda a outros restos mal eliminados de outra informação, que ali estejam também presentes. Na verdade, os restos de informações atraem-se uns aos outros por identificação eletrônica, uma vez que são espécies reativas de radicais livres autocomplementáveis. O excesso de associação desses restos, não eliminados pela ação da serotonina, por exemplo, produz substâncias alucinógenas do tipo adenocromo, derivada da rutina, cuja ação desintegradora da mente como um todo conduz a psicopatias do tipo esquizoide. É fácil prever o que resultará dessas associações indevidas: estados alucinatórios, fobias, psicoses ou, na melhor das hipóteses, estados alterados de consciência em diversos níveis, cujas consequências são difíceis de determinar, devido à enorme complexidade de combinações possíveis entre os fatores já mencionados. Daí a enorme importância de destruir todos os restos de cópias de informações afloradas à consciência, por evocação natural espontânea, pura e simples, como a recordação de uma lembrança qualquer, ou por afloramento induzido sem evocação, como
resposta reflexa a um estímulo sensorial ou ainda por uma deficiência da barreira protetora, o que frequentemente tem como causa insuficiências nutricionais ou erros metabólicos. Além disso, também temos a interação dos restos de informações entre si de maneira semelhante à que citamos anteriormente, mas de forma irreversível e, o que pior, transferível geneticamente para a prole. Quanto aos erros metabólicos, são estes os responsáveis, por exemplo, pelo processamento errado do açúcar, que ao sequestrar da barreira quantidades comprometedoras dos minerais ali necessários, principalmente cromo, torna-se possível o afloramento de informações não evocadas de natureza verbal e não verbal de difícil repressão, cujos maiores danos se manifestam como descontrole emocional dos padrões de comportamento, o que se manifesta no indivíduo como tendência à agressividade heterocípita. O erro metabólico no processamento do açúcar foi e é e continuará a ser a causa essencial de muitos crimes contra a pessoa física. A maioria absoluta dos crimes tidos como perversos, tais como assassinatos por motivo fútil, estupros com muita violência, seguidos de lesões corporais ou de morte das vítimas, é cometida por indivíduos portadores de erros metabólicos no processamento do açúcar. Como tais fatos não despertam o interesse dos políticos, governantes e cientistas, pesquisadores em assuntos nutricionais de um modo geral, nada se faz a respeito para diminuir a criminalidade regional, que é muito grande. Aliás, não existem dúvidas quanto à possibilidade de se reduzir os índices de violência, controlando o consumo de açúcar de seus habitantes. Tendo certeza de que mais cedo ou mais tarde, provavelmente até meados do século que se inicia, tal providência será tomada e, em conjunto com outras iniciativas de caráter repressivo mais eficientes, será o fator essencial na diminuição dos índices de violência. Diante do que foi aqui explanado, é fácil compreender como funciona a mente corpórea e como, através do afloramento arquétipo, manifestam-se os mecanismos idiopatogênicos, quer na esfera psicológica, quer na esfera fisiológica, aos que se atribui a função humana. Variações fisiológicas dos oligoelementos. O cobre é o elemento central do espectro oscilatório. É o grau de pureza do elemento cobre que determina o timbre ou qualidade oscilacional dos outros elementos metálicos dos complexos enzima metal substrato, bioativadores. Quanto mais a onda produzida pelo cátion de cobre se aproxima da forma senoidal perfeita, mais perfeita é a oscilação dos outros cátions metálicos. A célula precisa, pois, de cobre da melhor qualidade possível. Existe algum antagonismo entre o cobre e o zinco. O cobre participa ativamente na produção de uma grande quantidade de enzimas, cuja identificação pode ser feita com a ajuda de um livro de bioquímica. A predominância do cobre como elemento de fundo caracteriza um organismo sensível a estímulos sensoriais em geral, a álgicos em particular, por extensão à área psicológica. Nota-se nos indivíduos com grande biodisponibilidade de cobre o desenvolvimento de uma personalidade sensível, delicada e de frágil saúde. O indivíduo que apresenta condições inversas com relação ao cobre, isto é, com baixa biodisponibilidade, é quase oposto ao anterior, a não ser pelo fato de ter a saúde geral comprometida por problemas relativos a vasos capilares, regeneração de epitélios de revestimento e tendências a angiopatias várias. O comprimento de onda do cobre de 3.274 angstroms, com emissões simultâneas em 3.324, 2.492, 2.442 angstroms. O cobre é o que se pode chamar de diapasão do organismo, sendo um dos elementos que compõem a barreira intermitente, sobre a qual falamos em outra parte desse trabalho. A emissão em todos estes comprimentos de onda possibilita ao cobre a afinação das frequências dos outros elementos da biodisponibilidade intracelular.
O cobre estabelece o padrão de referência qualitativa dos elementos que constituem a biodisponibilidade. A defender da qualidade do cobre com relação à região da Terra, a que pertence o indivíduo, a referência muda e, com ela, a qualidade do indivíduo, ou seja, a sua representatividade quanto à espécie humana, expressa numa variação denominada raça. Portanto, as raças humanas, como variações da espécie, são determinadas pelo tipo de cobre biodisponível onde mora. Uma receita milenar. Os 17 ingredientes que fazem o homem. Dos 21 elementos que se encontram no organismo, os que se seguem produzem reações químicas consideradas essenciais à manutenção da vida em condições satisfatórias. Como sabemos, os minerais podem ser classificados de uma maneira geral em nutrientes essenciais, dos quais as células recebem energia para o seu funcionamento, e tóxicos, cujas funções principais terminam por intoxicar as células, causando deficiências funcionais ou transformando funções normais em degenerativas. Em funções de física quântica, sabemos exatamente como eles funcionam através de emissão de frequências especiais e ou combinadas. Existem alguns elementos chamados não essenciais que, em certas circunstâncias, podem ser utilizados eventualmente com uma intenção curativa ou corretiva. No momento, analisaremos de maneira muito sucinta os classificados como nutrientes e, mais adiante, os considerados tóxicos, todos eles capazes, como já dizemos, de produzir uma reação bioquímica intracelular. Minerais tidos como nutrientes: flúor, potássio, sódio, cobre, cálcio, selênio, manganês, molibdênio, ferro, zinco, iodo, fósforo, magnésio, cobalto, cobre, cromo, enxofre, cloro. Estes são, então, os essenciais de macro a microelementos.